E agora, o quarto e último painel do dia, com o tema Tendências na Segurança e Influências da Pandemia nos Padrões e Tecnologias. Como nos painéis anteriores, todos poderão participar enviando suas perguntas e seus comentários para os nossos debatedores. Graça Sermão terá o prazer de formulá-las para vocês. Então, sejam mais uma vez bem-vindos. E agora, nossas boas-vindas ao Country Manager da Checkpoint, Cláudio Van Warf. Olá, Cláudio, boa tarde. Olá, Ângelo, boa tarde, Graça, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Muito bem, você está em São Paulo? Sim, estou em São Paulo. Muito bem, bem-vindo então. Convidamos também o especialista em blockchain, Humberto Andrade. Bem-vindo, Humberto. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, você está em Recife? Isso. Muito bem, então bem-vindo. Mais um convidado de Recife. E um outro agora também, olha, o engenheiro eletrônico da Chesf, Domingos Moraes. Bem-vindo, Domingos. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aí participando mais uma vez do Security Leaders. Oi, somos nós que o agradecemos. Muito Obrigada. Bem. Prazer. E completando o time de painelistas, nós convidamos o Multilaser Industrial, sênior da Laravel Developer, Denis Braga. Bem-vindo, Denis. Boa tarde, gente. Opa, boa tarde, Denis. Tudo bem? Graça, então agora, comande, por favor. Que bom. Bem-vindo. Humberto. Humberto está sem a câmera aí? Vamos aguardar. Porque eu pensei que era para manter só quando fosse chamado. Não, vamos todos aqui manter as nossas câmeras abertas, porque estamos aí com a nossa plateia. Aliás, o pessoal do Nordeste está sendo aí super fiel desde de manhã, nos acompanhando aí o dia todo. Está sendo maravilhoso esse dia. Confesso que eu adoraria estar aí, né, com vocês, porque fazer o Security Leader Nordeste é um prazer, porque além do trabalho, a gente ali o lazer, daquela esticadinha no final de semana, faz na quinta ou na sexta, para aproveitar o sábado e o domingo, mas também está sendo bom, né? Porque eu estou conseguindo reunir líderes das cidades, então está sendo uma experiência bem bacana, interessante, diferente, mas espero que no ano que vem a gente esteja aí presencialmente, né? Que tudo isso passe e a gente possa fazer um evento híbrido, né? Faz o regional Nordeste, mas também faz o presencial. Pessoal, muito obrigada plateia que está aí conosco, já me informaram que a gente continua aí com a audiência super fiel até esse horário. E esse painel está sendo um painel, obrigada também, Banvart, Checkpoint, com esse tema, muito legal. Por quê? Por que esse tema? Porque a gente quer fazer aqui, nesse painel, uma grande avaliação, e por isso ele está aqui nesse encerramento, e pensar um pouco junto com vocês se a gente não está diante aí de um momento de uma virada em relação à segurança, se a gente não está no momento de pensar um pouco se tudo isso que está acontecendo, se tudo que nós estamos vivendo em relação a esse momento não é uma grande mudança, não é uma grande abertura para uma nova fase da segurança, né? Porque, na verdade, há muito tempo que todos nós que vivemos a segurança, vocês, profissionais que acompanham, né, todo esse movimento, sempre pensamos o quanto que a segurança é importante, o quanto que ela faz a diferença para os negócios, para todas as áreas, mas nesse momento que nós estamos vivendo, essa segurança está indo realmente e se tornando muito importante na ponta dos processos, né? Lá onde realmente a gente sabe que ela faz a diferença. E eu acho que isso, com certeza, vai trazer uma grande mudança. Então, eu gostaria de começar falando sobre essa percepção. Eu convido o Banvart, junto comigo, a ouvir um pouco vocês em relação a como que vocês estão vivendo esse momento e o quanto vocês estão percebendo que a segurança, nessa fase, ganhou esse papel de protagonista nesse cenário. Domingos, vou começar por você. O quanto que você percebe isso no seu dia a dia e nessa experiência que você está vivendo com tudo isso que está acontecendo? Conta para a gente isso. É interessante realmente, né? É uma mudança grande.
A gente sabe que, apesar da Chess, né, uma empresa que já estava um pouco acostumada com o trabalho remoto, a gente teve que colocar muita gente fora da empresa e a gente, como monitora, né, os indicadores de segurança, a gente percebeu que alguns indicadores mostraram, né, que aquelas proteções que a gente tinha, né, os próprios IPS, as detecções, elas caíram, né? Por quê? Porque todos os endpoints, né, grande parte da superfície de ataque que tem, que normalmente são os equipamentos, né, são as camadas de proteção já do endpoint do usuário também é muito atacado, né? Uma das primeiras tentativas que o pessoal tenta atacar são os endpoints, estavam fora da empresa. Então, a gente percebeu que houve uma diminuição. Então, isso mostra que, apesar da gente estar preparado, da gente ter conseguido trabalhar, né, todo o trabalho, a gente estava preparado para isso, o pessoal estava trabalhando, a gente viu que a gente ficou mais vulnerável, a gente não estava protegendo, de fato, aquela camada ali do usuário, tá? Então, a gente já está pensando em mudar isso aí, né, e verificar uma forma de levar esses controles, né, para a nuvem, né, a gente começar a monitorar também e proteger o pessoal que está trabalhando remotamente. Então, a única forma da gente fazer isso é levando, vamos dizer, os nossos equipamentos, todas as nossas políticas, nossos controles, tudo que nós temos para a nuvem, de forma que essa conexão e a gente consiga monitorar, né, as pessoas em qualquer lugar que ela esteja remotamente trabalhando, né? Então, eu acho que isso é que a gente está vendo isso, precisando ter visibilidade, né, controle, para poder a gente manter a segurança. Perfeito. Teles, para você, como é que está sendo essa experiência? O que você está percebendo que tem aí um aspecto de mudança, de virada em relação a esse cenário e a segurança? Boa tarde, gente, mais uma vez. Graça, eu percebo que algo que era comum, muita gente que trabalha com desenvolvimento, agora ele está saindo da área do desenvolvimento, apenas da área do desenvolvimento, e está permeando outras áreas, que é o trabalho remoto, né? A gente que trabalha com desenvolvimento, a gente já está acostumado a trabalhar remoto há um tempo, até porque a mão de obra da gente acaba sendo muito específica, muito super qualificada, então nem sempre você pode se conter às limitações geográficas, ainda mais quando você não se encontra num grande centro como São Paulo, e ainda assim, às vezes, você precisa reter talentos de outros locais para angariar o teu time, né? E hoje, outras áreas da empresa, da maioria das empresas, estão tendo que aprender a conviver com essa questão do trabalho remoto, do acesso remoto a informações. Algumas empresas mantêm alguma coisa um pouco na nuvem, um pouco em servidores internos, né? Então, eu creio que hoje o grande gargalo de segurança que a gente acaba tendo hoje, para a maioria das empresas, deixou de ser alguma coisa das médias e grandes, hoje em dia são praticamente todas as empresas, é a segurança das informações dessas pessoas que estão trabalhando em casa e a sua disponibilidade, né? Como o Domingos falou, quando você tem um endpoint para fora um endpoint disponível na internet, você acaba ficando mais vulnerável, você acaba sendo alvo de ataques. E quer queira, quer não, um ponto de entrada para que um colaborador seu consiga acessar documentos, por exemplo, que ele precisa para o trabalho, acaba sendo uma falha, acaba sendo um ponto de entrada para um possível ataque. Então, é uma questão de se adaptar daqui para frente. Eu creio, de verdade, que o trabalho remoto ele veio para ficar para todo mundo, até porque o pessoal começou a tomar um gostinho disso. Então, quem nunca teve a oportunidade de trabalhar de casa, agora está tendo, né? Quem está sendo obrigado a trabalhar de casa e não está gostando, já sabe que não gosta, então esse pessoal sempre vai preferir trabalhar alocado. A maioria das empresas já tem hoje o esquema misto, né, que você trabalha alguns dias em casa, alguns outros dias alocado dentro da empresa. Então, eu creio que essa nova realidade ela vai se impor à área de segurança para garantir segurança no sentido de segurança de acesso e segurança no sentido de disponibilidade. Humberto, para você, o que você acha que passa a ser realmente um novo cenário para a segurança? O que você acha que muda
em termos de que passa a ser realmente uma necessidade nova para a segurança, depois de tudo isso que a gente está vivendo. Bem, acho que o Denis ele ilustrou bem a situação de grande parcela das empresas atualmente, né? Tipo, atualmente a gente tem uma grande quantidade de funcionários que ainda estão no home office e que, de certa forma, não estavam preparados para isso. Embora as pessoas que já têm já trabalham na parte de TI, já tinham esse contato com metodologias, com plataformas e principalmente com nomenclaturas da área, IP, essas coisas, as pessoas elas foram pegas de surpresa, porque, como o Denis falou, grande parte da população ativa no trabalho não tinha acesso a essa parte de trabalhar remotamente, trabalhava sempre dentro da sua instituição, e a partir daquele momento ele teve que começar a trabalhar. Lógico que teve todos esses empecilhos, mas hoje em dia eu enxergo que os movimentos de compreensão das pessoas, principalmente por esse retrato do Denis de falar que o trabalho remoto veio para ficar e as pessoas que não tinham oportunidade disso começaram a produzir, começaram a se sentir satisfeitas produzindo no ambiente externo ao trabalho e começaram a se capacitar também por conta disso. Dentro da empresa, atualmente, onde eu presto a consultoria, nós tivemos um movimento muito forte de levar, nós já vimos com essa discussão de levar para a nuvem, e aí, com a pandemia, acelerou nós conseguimos levar nossos servidores para a nuvem, e isso nós conseguimos facilitar os acessos para os nossos usuários, mas principalmente nós conseguimos capacitar vários usuários de ponta a terem a utilização de tecnologias que talvez, se não tivesse acontecido, ia demorar muito para eles conseguirem acessar. Por uma flexibilidade de ter uma planilha do Excel dentro da sua máquina, por ter uma flexibilidade de conseguir compartilhar um arquivo com o outro, ou até mesmo o vício de levar um pendrive, essas coisas, nós conseguimos cortar algumas barreiras por conta de toda essa pandemia, né? Mas eu enxergo que, sim, efetivamente, a segurança ela tomou uma proporção muito maior do que antes aquele setorzinho que ficava dentro da área de TI. Então, hoje nós vemos nossos funcionários de ponta, de chão de fábrica, às vezes, que não necessariamente os produtores, mas que trabalham lá num computador dentro do chão de fábrica, que podem prestar o serviço externo, preocupados em relação a como é que eu vou conseguir disponibilizar esse link para tal pessoa acessar de casa. E esse tipo de coisa que ficava muito retida a conversas pessoais, ou levantar aí no setor, perguntar como é que fazer, ou pedir para fazer, as pessoas estão tomando a iniciativa de fazer. E isso é uma mudança muito importante para a percepção de negócios, sabe? Nós tínhamos negócios que estavam 100% físicos e hoje, embora eles continuem físicos, as pessoas começaram a tomar essa iniciativa de procurar entender melhor as compreensões do trabalho remoto. Perfeito. Vart, é muito interessante, né, a gente observar os cases, né, as experiências, e ver como que as empresas, né, como estão sendo ricas as experiências nesse período, né, levando em conta aspectos como acesso remoto, ida para a nuvem, né, as experiências que têm a ver tanto, né, com acessos como com negócios. Eu queria que você também, que obviamente está acompanhando N histórias, né, N cases, compartilhasse também e acrescentasse esses movimentos que você tem observado e que sinalizam essa mudança significativa nesse cenário da segurança, para que a gente possa também complementar essa visão do quanto essa mudança é significativa depois de tudo isso que a gente está vivendo com essa pandemia. Com certeza, Graça. Assim, eu tenho falado com clientes de norte a sul do Brasil, né, com empresas totalmente diferentes, e, assim, apesar de algumas realidades serem um pouco diferentes de acordo com a característica da empresa, né, mas o trabalho remoto, ele veio para ficar, tá? De uma forma geral, o grande diferencial é que agora existe uma preocupação maior com a segurança do funcionário quando ele está trabalhando remotamente. Antigamente não existia isso,
era diferente. Antigamente você tinha usuários específicos que eram autorizados a fazer acesso remoto a determinadas aplicações específicas. Hoje, você teve que abrir a tua rede, né, para muito mais aplicações e muito mais pessoas. O que trouxe de desafio para a segurança para as empresas foi criar um processo diferente, né, um processo onde você tem que entender melhor as necessidades dos usuários que estão remotamente, né, que estão trabalhando remotamente, o que eles precisam acessar e de que forma você vai levar a proteção adequada para eles. Porque o universo agora é muito maior. Você lembra que 2, 3 anos atrás a gente falava muito de proteção do dispositivo móvel, mas a gente falava muito de celular, de smartphone, de tablet, não falava tanto de laptop ou até desktop na casa do funcionário. Hoje mudou totalmente a realidade. É evidente que o smartphone e o tablet é extremamente importante hoje, mais do que era antigamente, mas agora o laptop e o desktop na casa do funcionário passou a ser um ponto vital de segurança para a rede, né? É um novo perímetro, né? É uma nova forma de você entrar dentro da rede. E esses controles são bem mais complicados para a maior parte das empresas, porque elas não estavam preparadas para ter uma solução de segurança mais robusta no endpoint. Ela olhava muito mais simplesmente uma VPN, um acesso remoto, mas não olhava na preocupação que nós temos hoje com phishing, com ransomware, com todos esses ataques que estão sendo direcionados para esse usuário remoto. Esse usuário, muitas vezes, até por nunca ter trabalhado remotamente, ele não está capacitado ou treinado corretamente para enfrentar essas ameaças, tá? E coisas simples, né? Ontem mesmo, no meu e-mail particular, eu recebi uma conta de uma empresa de telefonia. Eu não sou usuário daquela empresa, mas veio uma conta para mim perfeita para eu pagar. Tá? No meu e-mail particular. Só acontece o seguinte, eu abri esse e-mail particular no meu computador da empresa, tá? Então, e aí é o seguinte, isso daqui, ele pode ser um phishing, ele pode ser simplesmente uma fraude bancária, ele pode estar trazendo malware dentro daquele arquivo, né, que era a conta que eu abri aqui. Então, se você não tem um sistema de endpoint nesse momento que vai identificar esse arquivo, se ele possui um malware, ou se tem um link que ele está te levando para um site com conteúdo malicioso, você acabou de abrir uma porta de entrada para problemas dentro da rede, né? Então, as empresas, em primeiro lugar, estão sofrendo esse problema. Elas correram muito em tentar resolver o acesso remoto de uma forma rápida, adicionar um pouco de segurança, mas eles estão vendo que, muitas vezes, essa segurança não está sendo suficiente para as necessidades que estão acontecendo hoje. Então, muitos projetos hoje de segurança estão sendo desenvolvidos para melhorar a efetividade da segurança na ponta, no usuário. E não é somente do usuário, porque, como até o Humberto comentou, até por causa de toda a pandemia, a transformação digital, ela acelerou demais. Então, você levar aplicações para a nuvem foi essencial para a sobrevivência da empresa, até muitas vezes, para que os clientes pudessem acessar as informações, para você continuar operando, né, da forma como você vinha operando antes. O problema é que essa velocidade com que as aplicações foram levadas para a nuvem, muitas vezes as pessoas que levaram essas aplicações não estavam também capacitadas para configurar corretamente a infraestrutura da nuvem. Configurar uma infraestrutura de nuvem não é a mesma coisa que configurar uma infraestrutura dentro de um data center, é totalmente diferente. Então, essa falta, muitas vezes, desse conhecimento também está acarretando vários problemas, não só na configuração da infraestrutura, mas também com uma vulnerabilidade dessas aplicações que estão sendo colocadas na nuvem, tá? Porque elas estão sendo desenvolvidas de uma forma muito rápida e os controles de segurança estão sendo deixados de lado. Então, assim, só para não tomar muito tempo, mas isso que a gente está vendo de modo geral é o que está acontecendo hoje no mercado e uma preocupação muito grande agora de como melhorar essa infraestrutura de segurança em todas as empresas. Né?
Domingos, eu queria voltar para você, né, quando você falou sobre essa necessidade, diante desse cenário que o Banvart trouxe, né, pelo que ele está observando, quais são, assim, as suas preocupações quando você pensa nessa jornada, né, de levar, né, não só mais proteção para essa ponta, mas de também ir para uma jornada de nuvem? Como é que, para você, quais são as grandes preocupações que você considera aí nesse processo? Olha, a preocupação, né, primeiro que a gente observou a gente perdeu a monitoração do endpoint, tá? Esse é um ponto importante, que ele, apesar de nós termos, vamos dizer, toda a proteção na camada de endpoint, a gente perdendo a monitoração, a gente não sabe se aquele arquivo foi corrompido, se ele recebeu um ataque, se está sendo atualizado. Então, uma das preocupações maiores primeiro, monitorar o endpoint. Uma outra questão que, para a gente fazer isso, a gente vai ter que mudar a arquitetura, né, hoje da nossa rede de segurança. Né? Nós vamos ter que levar, né, os equipamentos de monitoração de forma que ele possa monitorar de uma forma mais contínua e a gente ter visibilidade também dessas aplicações e também dos endpoints, né? Porque a tendência é que a gente tenha a aplicação, como o próprio Humberto falou e o Claudio falou, também na nuvem. Então, a gente está tentando ver, além de mudar essa arquitetura, ter monitoramento, a gente precisa também estabelecer outros mecanismos de autenticação, que a gente está bastante preocupado com essa quantidade de ataque de phishing que aconteceu nesse tempo de pandemia. Exatamente. Então, a gente está percebendo que a autenticação, tanto do usuário, né, quanto também das camadas de aplicação, elas precisam mudar rapidamente antes que a gente tenha outros problemas em relação à questão de segurança. Então, essas são basicamente as principais preocupações no momento em relação a isso. A gente precisa mudar rapidamente, de forma que, caso a gente precise, a gente já esteja preparado, né? Porque o que aconteceu aí na pandemia, ela pode voltar, ou pode se agravar, ou pode até a gente ter que levar mais workloads para a nuvem rapidamente, e a gente precisa já estar preparado. Esse alerta, eu acho que essa situação, pelo dia de hoje, pelo que a gente acompanhou, viu, várias empresas, vários líderes passaram hoje por aqui, compartilharam também dessa preocupação do monitoramento, da visibilidade na ponta, viu? Acho que foi assim, eu diria que ao longo do dia, vários compartilharam. Outra questão também que foi muito compartilhada aqui, Denis, que você tocou nesse ponto também, e até se falou bastante sobre a figura do Security Champions, foi essa relação um pouco mais estreita com a área de desenvolvimento, né? E isso realmente está se tornando cada vez mais urgente. E nessa fase da pandemia, o processo de transformação digital, como o Banvart colocou, foi acelerado, né, em muitas empresas. Então, esse processo, quando ele é acelerado, ele acaba realmente, às vezes, né, comprometendo um pouco a questão da segurança, né, e de como ela tem que caminhar junto, né, nessa evolução. Então, como é que você está vendo isso, né, e o quanto você acha que é importante ter atenção a essa questão, como a segurança tem que estar no momento certo, no processo de desenvolvimento, para que realmente, né, caminhem juntos. Eu sei que Security Champion é uma figura ainda, né, em algumas empresas ela existe, em outras existe, mas não tem esse nome, mas, enfim, o quanto que é importante esse ajuste fino aí entre o desenvolvimento e a segurança, para que caminhem juntos aí esse processo. Esse posicionamento que você tocou, ele é muito importante. Antes de trabalhar na Multilaser, né, eu estava operando aqui dentro do mercado de Fortaleza. Hoje eu trabalho para a Multilaser. Multilaser é uma empresa de São Paulo, né, para quem não conhece, e eu estava operando dentro do mercado daqui, quando estourou a pandemia. No exato momento, a gente aqui em Fortaleza fechou, se não me engano, dia 18 de março, né, foi quando o governador decretou o início do estado de separação, de distanciamento social, os escritórios foram fechados, os comércios foram fechados na cidade de Fortaleza, e como eu operava no mercado daqui, eu atendia muitas demandas do mercado daqui. Então,
aconteciam duas situações que, como o Bonvast bem colocou, são concomitantes e tendem ao desastre, que são o quê? As empresas elas não tinham condições de operar, e eu falo em vendas, tá? Tipo e-commerce, as empresas não tinham e-commerce para vender os seus produtos, elas precisam vender, porque comércio vive de fluxo de caixa, não interessa o tanto que você lucra, se você não tem fluxo de caixa, você quebra, normal. E, ao mesmo tempo, elas não queriam arriscar, ou seja, elas não estavam numa posição onde elas queriam colocar muita grana, porque elas não sabiam, era um momento de incerteza muito grande, a incerteza do início da pandemia. E os prazos que eram dados para a gente do desenvolvimento, eles eram completamente absurdos. Então, você junta uma sopa primordial que tende ao desastre, que é o quê? Pouco investimento, uma pressão absurda, o estado psicológico que está, porque às vezes a gente esquece que o programador também é gente, né? Então, essa pessoa ela também está abalada por todo aquele caos de início da pandemia. Algumas pessoas conseguiram manter a cabeça mais no lugar, mas teve uma galera que realmente foi afetada psicologicamente por isso. E aí você coloca, junto disso, ao baixo investimento, a uma empresa que não tem processo para vender online ainda, um prazo absurdo. Então, tipo, você olha e diz assim, segurança é uma coisa, é luxo. O pessoal entende que segurança é alguma coisa de luxo. Eu não quero um negócio seguro, eu quero vender, eu quero meu e-commerce no ar e eu quero vender. Só que aquele negócio, a segurança ela não importa até que ela importa, ou seja, até que acontece um problema. Infelizmente, a gente ainda tem, principalmente quando você desce um pouco mais do nível das empresas, quando você sai das empresas grandes e vai para as médias e pequenas empresas, você vê que o pessoal entende que segurança é um luxo. O pessoal acha, meu e-commerce não importa o suficiente para que eu invista massivamente em segurança. O meu negócio é pequeno, eu não tenho notabilidade. Eu não preciso investir nisso agora, eu não tenho condições de investir nisso agora. Até que, infelizmente, a pessoa passa por um processo traumático, você tem você tem um roubo de identidade, você tem um vazamento de uma base de dados de cartão de crédito do teu cliente, tem um ataque de ransomware, tem alguma coisa desse tipo, aí você realmente começa a perceber que segurança é alguma coisa importante. A gente, desse médio para baixo, infelizmente, ainda trata a segurança como algo reativo e não preventivo. E eu creio que isso é alguma coisa que muita gente teve de aprender na marra, nesse período que a gente teve de adaptação digamos assim, da nossa vida meio online para a nossa vida completamente online, que é o que a gente vive hoje, né? Perfeito. Humberto, no seu caso, eu queria avançar um pouquinho nessa questão da nuvem, né? E questionar um pouco essa questão de como que, no momento em que vocês avançam, né, para esse modelo, como é que você começa a falar de um outro ambiente, né? Porque durante o dia hoje também se falou bastante sobre essa ida para a nuvem, né, como uma alternativa importante nesse momento da pandemia, e de como no momento em que você vai para a nuvem, você começa a falar de um novo ambiente. E no momento em que você começa a falar de um novo ambiente, como que esse novo ambiente também começa a demandar novas arquiteturas, começa a demandar novas soluções, começa a demandar, como a gente costuma dizer, aquela tríade, né? Novos processos, novas pessoas, novas tecnologias, né? E o quanto que isso é desafiador no momento em que você está vivendo uma pandemia, onde você tem que, né, também atender uma série de requisitos. Como é que você está vendo isso? Como é que foi isso para vocês? Então, ilustrando isso, eu vou pegar um pouco o que o Cláudio comentou lá na fala dele sobre essa migração repentina. Tipo, nós temos, embora a nuvem não seja um assunto tão recente, já vem sendo discutido há diversos anos. Nós já temos uma discussão muito ampla sobre o ambiente em nuvem. 90% dos empresários, que são a grande parcela de empresários, principalmente no Brasil, não sabe o que é nuvem. E aí, ilustrando o que o Denis falou, acontece que o cara não tem um fluxo de caixa adequado, ele não entende tecnologia, realmente ele não entende. Muitas vezes ele é um empresário de grande porte, de médio porte, mas ele não entende tecnologia. Ele não tinha uma responsabilidade com segurança de qualquer coisa, ainda mais da parte de tecnologia. E esse cara, ele teve que migrar em uma semana tudo do ambiente para adaptar a empresa dele. Aí o Cláudio falou que o que é que acontece? Acontece as vendas de arquitetura
de toda forma, se você não tem nenhum tipo de preocupação, porque o empresário não entende, e isso ele vai ver funcionando, de certa forma, mas ele não entende como é que está arquitetado aquilo, se aquilo realmente está funcionando, se está pleno, e o cara também não entende que para que isso seja arquitetado bem, ele tem que, de certa forma, saber quem é o profissional que está fazendo aquilo. Então, muitas vezes, para arquitetar algo bem, para arquitetar uma casa bem, você tem que contratar um bom arquiteto, tem que ter um bom engenheiro, mas as pessoas não estavam tão preocupadas com isso para a parte de tecnologia, e o ambiente de nuvem para o empresário, ele achava que era aquilo que ele sempre tinha visto, mas que por ele já ouvir essa palavra e ele ter na cabeça dele que aquilo provavelmente era muito caro, então deixa isso para depois, eu vou vendo, e tem que mudar de uma hora para outra, o que a gente vê é muito essa adaptação entre o desconhecido e o palpável. A gente tem muito aquela questão do o feito é melhor que o perfeito, mas para a nuvem a gente não precisa raciocinar necessariamente dessa forma, porque muitas vezes o feito vai lhe abrir muito mais prejuízos do que, de certa forma, otimizações. E isso é o que a gente tem tentado discutir dentro aqui da Datem, que é onde eu presto consultoria hoje. A gente tem estruturado formas, nós temos tentado levar o conhecimento não apenas para a gestão, que é outro complicador nas empresas, a discussão sobre tecnologia sempre ficou dentro dos C-levels ou dos gestores, e isso prejudicou porque eu tenho um cenário onde apenas os C-levels comentavam sobre o assunto. De uma hora para outra, todo mundo da empresa precisa usar e entender minimamente sobre o assunto. Então, a mudança do ambiente em relação a discutir sobre novas possibilidades, poder ouvir um funcionário dizendo, eu testei esse aplicativo, dá uma olhada, porque eu vi tal pessoa fazendo. Isso é algo que, de certa forma, embora a gente tenha tido uma antecipação, né, de estudos, o próprio Silvio Meira, do Porto Digital aqui de Recife, lançou um artigo onde ele fala sobre desenvolvimento que a gente avançou aí pelo menos 40 anos dentro da pandemia. É quase 50 anos, enfim, né, do estúdio Celino Kubitschek, dentro da pandemia, mas que as pessoas estão, de certa forma, perdidas. Nós avançamos muito, ok, nós avançamos, mas chegamos num ponto onde as pessoas chegaram sem saber onde é que estão. Elas estão usando, elas estão trabalhando, mas elas ainda não sabem o que aconteceu, de certa forma. E até você conseguir capacitar e tornar isso palpável, de certa forma, para toda uma organização, eu acredito que vamos precisar de muito mais tempo e muito mais discussão acerca, principalmente de segurança, para que as pessoas entendam o que é esse ambiente novo que ela está trabalhando. Eu tenho o que você está colocando é muito importante, porque a gente está olhando, né, Banvart, a visão que não o líder de segurança tem, mas as organizações têm, né, sobre nuvem e sobre o que seria. E aí, Banvart, eu queria que você tratasse um pouco, né, do que a gente vem falando sobre desmistificar um pouco o que é a nuvem, né, e a gente entender uma tendência que a gente até já falou recentemente no painel que nós tivemos, né, sobre entender que realmente cada vez mais a gente tem que olhar a arquitetura de nuvem, né, como algo que vai ser realmente uma outra coisa, né? Existe uma tendência que está vindo por aí, que a gente tem falado sobre isso, né? Que é algo que vai estar muito além do que a gente tem visto hoje, né, Banvart? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Que a gente tem comentado, que seria uma forma muito mais fácil de se entender o que é realmente esse novo universo da nuvem. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Banvart. Essa é uma boa questão, dá para a gente ficar um bom tempo falando sobre isso, Graça. Mas acho que o ponto principal, eu tenho conversado muito com várias pessoas sobre esse aspecto específico. O que acontece hoje, eu vou até dar um exemplo aqui, eu tenho um filho aqui no quarto do lado aqui, 17 anos, né? Esses dias ele veio falar da AWS, né, da nuvem para mim, que ele está fazendo lá, e assim, ele começa a ter um linguajar
tão diferente do linguajar que a gente estava acostumado no passado, né? Nós com cabelo branco, né, Domingos, assim, a gente está... É um linguajar tão diferente, que é um linguajar dessa nova geração, entendeu? A geração que já nasceu na nuvem, é a geração que já está trabalhando na nuvem. Então, o que eu quero dizer com isso... Eu sei o que é isso, viu, Banvart? A minha filha de 7 anos. Exatamente, nós temos que correr atrás do prejuízo, né? Eles não sabem o que é token ring, né? O que é uma rede Ethernet, mas aí é outra história. Mas, assim, voltando ao assunto de cloud, o grande ponto de cloud é que a cloud, a infraestrutura de cloud está na mão dessa nova geração, tá? É isso que eu quero dizer. Tá? Então, assim, hoje, um desenvolvedor de aplicação, ele tem mais autonomia na nuvem do que aquele administrador de rede tradicional, tá? Aquele que... ele era o dono da rede, né? Ele fazia tudo na rede. Ele perdeu aquele status, né, de ser o administrador da rede para o desenvolvedor. O desenvolvedor, ele entra na nuvem e faz o que ele quer lá dentro. Sabe, ele levanta instâncias da forma como ele quer, ele carrega os workloads, ele configura da forma como ele precisa, e aí assim, e muitas vezes sem os controles de segurança necessários, né? O que a gente entende, né, como um fabricante de segurança, o que a gente entende nesse momento é que a gente precisa ajudar na automatização dos controles de segurança, tá? Isso tem que ser mais simples e mais fácil para qualquer pessoa poder administrar. Então, você tem que ser alertado quando uma ameaça aparece dentro da nuvem, você tem que ter controles onde a sua segurança vai ser atualizada automaticamente, sem que você precise que o administrador faça essa atualização. Então, você precisa que qualquer coisa nova, que uma ameaça diferente que apareça, ela também seja protegida, você também seja protegido automaticamente, sem precisar de uma intervenção de uma pessoa. Então, essa automatização leva a muita inteligência artificial. Então, o que nós estamos vendo hoje é que a inteligência artificial está avançando muito rápido dentro da segurança, para poder trazer essa automatização que a gente precisa e trazer essa busca da proteção das novas ameaças. Porque não dá tempo para você esperar alguém descobrir a ameaça, desenvolver uma assinatura. Então, isso é muito dinâmico. E essas brechas que aparecem na nuvem também são muito dinâmicas. Então, a solução de segurança ela tem que se adaptar rapidamente a essa necessidade e trazer para o cliente, né, para o usuário, aquela visibilidade que ele precisa, só para ele entender o que está acontecendo e de que forma ele está sendo protegido. E se, lógico, se ele precisar colocar novos controles de acordo com os novos workloads, ele tem uma facilidade para fazer isso. Não pode ser complexo, tem que ser simples e, como eu falei, tem que ter a visibilidade correta. Então, é isso que a gente está buscando, é isso que os fabricantes de segurança, né, como a Checkpoint está trazendo hoje para o mercado, é essa visão totalmente diferente da segurança. Lógico que isso é legal, porque isso leva-se também para o on-premise, para aquela segurança tradicional. Então, essa necessidade de você fazer isso na nuvem está trazendo uma adaptação muito rápida no tradicional também, e isso é muito bom para todo mundo, porque todos têm a ganhar com essa aceleração, né, na necessidade de você proteger todos esses cenários. E aí, sem falar de IoT e tudo mais, que isso é papo para outro dia, né? Não temos nem espaço para falar sobre isso hoje, mas é algo que também está muito em pauta hoje em várias empresas, que é nós vamos fazer um outro evento que vai falar só disso depois, você vai ver só. Tá? Então, basicamente é isso, Graça. Tá ótimo. Eu gostaria ainda, eu sei que a gente já está indo aí para o final do nosso debate, mas o pessoal ainda continua aqui nos acompanhando. Então, o Alexandre Furquim de Camargo traz aqui um comentário, pergunta que eu acho importante para saber se vocês concordam. Eu queria até que os usuários, de certa forma, comentassem. Ele está dizendo o seguinte, que depois dessa pandemia, ele acredita que surgiu um novo digital. E ele acha que é gratificante para ambos os lados, né? Tanto para a empresa quanto para a área de segurança, para a área de tecnologia, perceber isso, de que, na verdade, a gente vai, com certeza, sair de tudo isso, observando que a gente vai ter realmente um novo modelo digital. Eu queria que a gente passasse, né, nessa, digamos, rodada final,
de certa forma, fazendo uma pensata sobre isso, né? Se a gente realmente não vai passar a ter que olhar para todo esse ambiente com essa consideração de que a gente vai ter que rever realmente, né, tudo, e também as arquiteturas, né? Se a gente não vai ter realmente aí um novo digital. O que você acha, Domingos, dessa consideração aí que foi feita aí pelo nosso, que está nos acompanhando pela internet? Eu acho a consideração excelente, né? Eu acho que com a pandemia, né, a gente teve uma oportunidade, né? Nós que somos da área de tecnologia, porque a gente quebrou muitas culturas, né? Uma cultura que tinha, principalmente do usuário, em aderir, né, algumas tecnologias que permitiam trabalho remoto, que permitiam questões de reuniões, né, remotas, e essa coisa toda. Então, muita coisa se digitalizou na marra. A gente já tinha, né, muitas vezes, a tecnologia disponível, mas em relação à cultura, o pessoal não utilizava. Então, como a questão ela apareceu e foi obrigatório que as pessoas utilizassem a tecnologia, você vê que até a questão do papel ela diminuiu. Então, o uso de papel ele teve que acabar. Ninguém consegue assinar um contrato, né, e mandar para outra pessoa no meio de uma pandemia. Então, tudo isso foi mudado drasticamente, né? Isso passou. Então, isso foi uma oportunidade para a área de tecnologia. Primeiro, para mostrar, né, às pessoas que hoje a tecnologia ela é extremamente importante. O investimento na tecnologia ela é essencial para o negócio, né? Então, a gente conseguiu demonstrar que tudo aquilo que foi investido, né, há algum tempo atrás, em tecnologia e nessas novas questões de nuvem, de tudo, eles deram um retorno, sim, mantiveram a empresa no ar, deram oportunidade de crescimento, inclusive, tá? Eu acho que o avanço ele foi muito grande. Então, a gente consegue justificar rapidamente isso. Então, a gente está com a oportunidade agora de continuar, né, investindo, porque agora a gente conseguiu, de fato, mostrar que o investimento é válido, e aí também investir, além disso, em segurança, né, aproveitar também para a gente complementar esse leque. Né? Que bom, né? Vamos aproveitar e pegar essa carona, né, Domingos? Humberto, o que você acha aí desse novo digital? Você concorda aí com esse momento? Assim, eu não diria o novo digital. Eu acredito que a gente ainda está construindo ele, e a gente realmente tem algo vindo aí totalmente desconhecido. A gente acredita que a gente conseguiu estabilizar a nossa versão, por enquanto, para algumas empresas, mas a gente ainda está em atualização constante, principalmente para a parte o Denis está falando comigo aqui que ele caiu, desculpa, para falar sobre aonde é que a gente vai chegar, porque a gente está ficando digital muito mais rápido, né? A gente trazendo a discussão um pouquinho para a questão do blockchain, a gente tem um aumento significativo de atividades, e nós temos, um exemplo, nós tivemos uma queda do preço do Bitcoin no começo da pandemia para 3.900 e hoje ele bateu $13.600. Então, nós temos uma entrada de grandes players gigantes dentro desse tipo de ativo. Ou seja, nós temos uma percepção não apenas da utilização de uma tecnologia ou outra, nós estamos migrando ativos para dentro de rede. Então, aonde a gente vai chegar? Como é que vai ser esse modelo? E um modelo que comporte dentro de utilização não só de acesso de arquivos, mas onde a gente consiga se utilizar de plataformas para fazer pagamentos, para fazer toda a troca de reconhecimento, monitoramento, tudo isso, a gente vai ter que evoluir de uma maneira muito mais significativa, porque as coisas estão acontecendo de uma maneira muito avassaladora. E, de verdade, assim, esse novo digital, ele está vindo com gás, eu diria. Como a gente diz em Recife aqui, ele está vindo correndo. Denis, queria que você fizesse rapidamente aí, a gente já está no finalzinho aí, só um comentário, não sei se você conseguiu ouvir aqui
o comentário do Novo Digital aqui, do nosso internauta aqui que está nos acompanhando, mas ele fez um comentário aqui de que estaríamos aí diante de um novo digital. Só para suas considerações aí finais, rapidinho. Acho que o Denis não está conectado. Oi, estou aqui. Assim? Rapidinho, Denis, por favor. Eu não consegui ouvir a pergunta dele, né? Infelizmente eu caí, a internet me deixou na mão, como muita gente ficou na mão aí nessa... Mas então só a sua despedida aí, porque a gente já está terminando aqui o nosso painel. Tudo bem. Gostaria de agradecer pelo convite, né? Relembrar as empresas que segurança é alguma coisa que se investe, que não se remedia. Por favor, não façam isso. Se você tem poder de decisão, se você tem influência por quem toma a decisão, segurança é algo que se investe, é como saúde. A gente tem que entender a segurança da informação da sua empresa em uma era digital como a saúde do seu colaborador. Ela é alguma coisa que você investe preventivamente para não ter que gastar mais na frente para recuperar alguma coisa que poderia ter sido evitado, né? Trabalho remoto veio para ficar, trabalho distribuído veio para ficar. Não adianta pensar que, passada a pandemia, todo mundo vai querer voltar a trabalhar confinado dentro do escritório, porque eu creio de verdade que a grandíssima maioria não voltará ao regime antigo, tá? Pelo menos não em sua completude, pelo menos um trabalho híbrido. Então, há necessidade de disponibilizar arquivos fora da rede, há necessidade de se aplicar um sistema em nuvens e há necessidade de adaptar todos os processos da sua empresa para trabalhar de forma distribuída geograficamente. E claro que isso, além de uma dor, também é uma oportunidade, né? Você não está mais preso à sua barreira geográfica. Perfeito. Bovart, chegou no finalzinho aqui, então a sua consideração, vou te pedir para só você responder uma última pergunta do Alexandre Diniz Soares, porque ele estava acompanhando a sua fala e disse: ataques ou defesas através de inteligência artificial. Excetuando a questão do poder computacional, qual será a chave, então, Bovart, ou pulo do gato, para vencer esta batalha, hein? Ele pergunta aqui. O pulo do gato está na nuvem. Tá? Finalzinho aqui, no apagar das luzes, Bovart. Não, mas é simples a resposta. O pulo do gato está na nuvem, tá? Você não vai poder acompanhar a evolução da forma que você precisa, colocando mais hardware, mais equipamentos dentro da sua empresa, tá? Então, você vai usar a nuvem para isso, a segurança está indo para a nuvem. Então, você tem agora a arquitetura SaaS, né, que ela veio para você ter uma forma diferente de consumir segurança, tá? E quem vai se preocupar com a capacidade de toda essa inteligência artificial vai ser a nuvem de cada fabricante, que vai estar utilizando as infraestruturas de nuvem, né, conhecidas no mercado, tá? Então, hoje, quando você precisar de uma nova funcionalidade, você vai pagar uma assinatura para aquela funcionalidade que vai vir através da nuvem. E todo o poder computacional vai estar na nuvem. Então, você vai pagar o que você consumir e você não vai precisar se preocupar em adicionar mais capacidade computacional dentro da sua casa, porque a nuvem vai te prover o que você precisar. Então, essa é a tendência que a gente está vendo que responde essa pergunta. Então, Graça, assim, obrigado aí, né, pela participação mais uma vez. Acho que o debate é sempre legal e o pessoal aqui do Nordeste também sempre colocando uns pontos de vista bem interessantes para o que a gente está vivendo hoje, né? Então, obrigado aí. Com certeza, Bovart. Eu que agradeço aí a sua participação, apoio, a participação de todos. Gente, genial. Domingos, muito obrigada. Você sempre com a gente, obrigado, nos apoiando. Graça. Denis também, muito obrigada. Humberto, Bovart. Pessoal, vocês até esse horário, que plateia maravilhosa. Muitíssimo obrigada. Pessoal, olha, vamos continuar, hein? Não no ano que vem, vamos continuar aqui na TVD, nos encontrando nos nossos painéis de debate, falando sobre segurança, privacidade. Foi um imenso prazer. E agora, com o Ângelo aí, vamos fazer a nossa despedida aí. E aqui no nosso painel, pessoal, muito obrigada. Um abraço grande, virtual, para todos vocês. Obrigada. Obrigado, Graça. O nosso aplauso virtual para vocês que participaram deste painel. Muito obrigado a todos vocês, viu, por compartilharem conosco aí a sua visão, a sua análise, as suas expectativas presentes e futuras sobre esse tema central desafiador. Excelente. Parabéns mais uma vez a todos vocês.